Bom, eu vou começar então, Samuel, com o nosso grupo que está aqui entrando. Primeiramente, dando boa noite a todos e todas que estão aqui prestigiando a nossa live. Uma boa noite para vocês, né? Uma noite friazinha hoje, né? Parece que o inverno, esse final de semana, vai dar aqui guarda-graça no Rio de Janeiro, né? Parece. Já está um friozinho gostoso para a gente dormir bem. Então, eu queria dar. Então, o professor Zé Carlos entrou, agora ele está aí. Cássia também, Cássia, estagiária de serviço social, também chegou. Tudo bem, Cássia? E eu queria, então, também, Samuel, agradecer a você, né, pela sua participação hoje na nossa live, né? Agradecer a sua boa vontade, né, seu entusiasmo. Você é um dos alunos, assim, mais é, mais presentes, né, nesse projeto que a gente tanto ama, que é o projeto NAT, e você é uma das pessoas, assim, né, que está sempre com a gente, juntos, prestigiando tudo que a gente faz, e, nossa, muito obrigada mesmo, assim, por estar junto com a gente. Uma outra Eu pessoa só que está sinto entrando... saudade, deixa eu só, sinto deixa eu saudade. só prestigiar aqui a Vera Lúcia, que é Ah, com uma colega certeza. nossa. A Você é Vera Lúcia. a anfitriã, a recepcionista. Isso. A Vera Lúcia também, colega nossa da UNAT, toda nossa live, ela está aí sempre com a gente. Paulo Cid também está desejando aí uma boa noite. Alexandre também, que não é Alexandre, é a Cláudia, minha estagiária também, está aí. Então, a gente já tem um grupo muito bacana que está aqui com a gente. Bom, pessoal, eu quero aqui, então, apresentar nessa nossa primeira live do mês de julho, né? Essa série que nós vamos fazer do mês de julho. Nós vamos fazer a série do mês de julho e terminar no final do mês de julho com as nossas séries de live, né? Porque a gente imagina que em agosto, a gente. Eu acho que a sua filha entrou. Renata, né? Sua filha? Hein, Renata Samuel? é minha nora, minha nora. Ah, sua nora. Então, a Renata está Foi uma aí. das convidadas pessoais. Ela não Ah, participa tá. muito, Renata, né? boa noite. Ah, sogro, meu sogro querido, ela acabou de escrever. É, bom, a gente, pessoal, para vocês que estão aqui essa noite com a gente, nós vamos fazer a nossa série de lives esse mês, toda quinta-feira às 20 horas. Aviso os amigos e as amigas para estarem com a gente às quintas-feiras de julho. E em final de julho, na última semana, a gente está encerrando as nossas lives para, né, a gente entrar nesse novo normal, que provavelmente já a partir de agosto já vai se delinear de outra forma, né? E esperar que esse momento nosso, né, a gente possa superar com, sempre junto com os amigos, né? Sempre junto com as pessoas que convivem com a gente lá na UNAT, na UERJ, nossa UNAT querida, saudade que eu tô, mas, né, tudo tem que ter uma outra forma de lidar, e a forma que a gente está lidando com essa pandemia é ficar em casa. O Arthur, né, seu filho, né, tá aí Meu filho, também. O é, Arthur tá aí. Arthur, obrigada. Boa noite para você. Bom, gente, eu tenho como convidado hoje, né, o senhor Samuel Kaufmann. O Kaufmann. Samuel Kaufmann é aluno da UNAT há muito tempo mesmo, é um dos nossos alunos mais antigos da UNAT, participa e participou já de muitas oficinas. O Samuel, ele prestigiou muito o nosso trabalho do início do Café Literário, uma biblioteca que nós criamos lá na UNAT, uma biblioteca muito informal, não é uma biblioteca oficial nos padrões, né, de biblioteca, né? Mas era uma biblioteca onde a gente recebia doações dos livros, e essas doações a gente estimulava para que os alunos da UNAT pudessem é, ler, né, prestigiar o trabalho da biblioteca. E o Samuel foi uma das pessoas que mais ajudou a gente a criar essa biblioteca, e depois da biblioteca o Café Literário,
que é um projeto que a gente já vem fazendo há muito tempo. O Café Literário, a gente sempre traz um convidado, né? Um convidado que costuma, enfim, estar no meio literário, um convidado que tem alguma obra, né? Algum livro importante, né? Que possa dividir com a gente lá na UNAT. Então, a gente convida esse convidado, né? E esse convidado, então, ele fica com a gente nessas quartas-feiras do Café Literário e participando esse encontro literário mesmo, encontro das letras, encontro de obras, onde a gente pode discutir a literatura e as pessoas que são amantes da literatura. Bom, a Cir Cruz entrou aqui, boa noite. A Cir, Paraná. Olha que coisa fantástica. E a Yaraci também. A Yaraci está aqui prestigiando a gente. Yaraci maravilhosa, prestigiando a gente pra caramba, né? Enfim, vamos aqui novamente trocar, né, os sentimentos, né? Estar juntos, né? Essa família UNAT tão querida, estar juntos aqui nessa noite. Então, pessoal, eu estou apresentando então Samuel, que vai poder falar para a gente um pouco, né, Samuel? Fala um pouco da sua experiência na UNAT, os cursos que você já fez, né? Para começar, né, Sua abrandando um pouco a trajetória história, enquanto NAT. é, eu tenho saudades do café literário, né? E você sabe que até 2015 eu frequentei, mas em 2016 a UERJ esteve fechada, depois em 2017 também uma grande parte, só recomeçou, acho que foi em 2018, né? E aquele curso de literatura, que é do ProAlfa, oferecido ao NAT, ocupava exatamente as quartas-feiras do Café Literário. E eu não pude mais me afastar, porque se eu perdesse uma aula ali, também perdi um comentário de um livro, de um ícone, qualquer coisa assim. Eu tinha que ficar ali. Né? Uhum, Mas eu sei. quando eu comecei a frequentar a UNAT, foi em 2010. Quer dizer, já são 10 anos, é o que eu mencionei para o Marcão. E a oficina que mais frequentei foram durante 5 anos, foi a oficina de crônica, do Leruerge, também o que se oferece aos alunos da UNAT, e é onde houve aquela egrégora das pessoas que se formaram, formamos um grupo, uma amizade muito sólida, a ponto de nós chegarmos a escrever aquele livro, né? O Foi. Nove Cronistas de uma Cidade em Construção. E, e a pessoa que eu sinto mais falta também, né, que foi, digamos assim, o amálgama de tudo aquilo, foi o braço direito dele, reconheço. Foi mais trabalhoso para mim do que para ele, o Homero Alimandro. Homero Alimandro desencarnou o ano passado, não foi no mês de agosto do ano passado. Sinto muita falta dele, muita mesmo, Bom, porque ele sabia criar uma condição de participação. verdade. Ele cuidava, digamos assim, do que não era tão material, e eu tinha que cuidar do material. Né? São coisas. E outros cursos E que eu fiz lá, eu fiquei 4 anos, era o curso da intolerância, que se baseava na Inquisição da Península Ibérica, focando Espanha e Portugal, né? E a língua hebraica. Isso também foi com um mestre que partiu no ano de 2018, em abril, o José Rezende, que era isso, odontólogo da UNAT também, né? isso. Considero Exatamente. ele como um mestre meu. Através das instruções dele, da orientação dele, eu consegui escrever um ensaio sobre a península, sobre a presença judaica na Península Ibérica, né? E com o falecimento dele, então tudo terminou. Mas eu cheguei, por exemplo, eu tenho que dar uma prova que a presença dele na UNAT
que não são cursos de formação, mas de informação, né? Eu encadernei em capa dura desse ensaio, né, dos judeus na Península Ibérica, e ofertei para o nosso diretor, Renato Veras, um com a dedicatória para ele, o outro eu disse a ele, esse outro o senhor faz o que o senhor achar melhor, o destino que o senhor queira dar. Não sei, não me interessa mais. E foi Não, assim. está guardado O lá, curso, né, as por coisas de exemplo, Renato. o seu curso, por exemplo, que você era diretora, organizadora, aquela preparação para o voluntariado, também foi de 2010, que eu, em 2011, frequentei o segundo semestre. Eu lhe procurei, você me permitiu, porque não foi bem aproveitado por mim, né, no ano de 2010, e encerrei ele em 2011. Teve isso. E teve outros cursos assim que eu não me lembro, que foram muito mais passageiros. Eu fazia aquele ano, o outro ano já não fazia, procurava o outro, né? E esse ano de 2019 eu fiquei novamente na literatura, fiquei com o psicólogo, né, o Wallace, que você também conhece, né, sobre envelhecimento, e fiquei também com o arquiteto Jorge Costa, né, a moradia cidade na vida do idoso, que me abriu um panorama que eu desconhecia. Com certeza, foi muito útil para mim. Quanto conhecimento, né, Samuel? Mas é para isso que eu fui para lá. Eu Agora, queria como até eu cheguei na UNAT, destacar. foi a coisa mais interessante, porque eu já estava aposentado, ainda trabalhando, mas já estava aposentado desde 2007, 2007. Mas em 2009 eu me retirei da empresa. No final de dezembro de 2009, foram meus últimos dias. Aproveitamos, fizemos uma viagem antes do Natal e eu não voltei mais para a empresa. Já tinha passado a empresa para os meus 2 filhos mais velhos, né? Ah, tá. E foi aí que foi. Aí tinha lá uma consultora de recursos humanos, ela chegou perto de mim e disse: Samuel, o que você vai fazer agora que você está aposentado? Eu disse: eu não sei ainda não. Eu não quero nem pensar nisso agora. Olha, eu me senti perdido naquele janeiro de 2010. Foi quando eu fui lá ele falou comigo, vai lá na universidade, na UARJ, procura lá o NAT e matricule-se lá. E ele foi o melhor conselho que eu recebi naquela época. Foi a melhor para você e para muitos. Tive a graça de lhe conhecer. Ah, obrigada, eu também. Olha, eu queria destacar essa fala, porque o professor Zé Carlos ele é muito envolvido com o Fórum de EJA, né? A EJA é uma forma da gente incluir, né? Um projeto inclusivo, de incluir idosos para que os idosos possam continuar a educação permanente, né? E na UNAT a gente tem isso com uma sabedoria, assim, né? Vamos dizer assim, da nossa experiência, né? Tem muitas colegas aí, a Cris, a Vera, que fazem parte desse processo, onde a gente aproxima as pessoas jovens das pessoas mais velhas, né? As minhas estagiárias que estão assistindo são testemunha, né, desse processo maravilhoso que a UNAT faz, que é a intergeracionalidade. E a partir da intergeracionalidade a gente cria um campo, né, um campo de igualdade entre as gerações, de amor e de carinho. Então, esse projeto, o NAT, é um projeto que eu tenho muito orgulho, tenho certeza que Cristi, Vera, todas que estão aí com a gente, os colegas maravilhosos, fazem trabalhos maravilhosos, incríveis, sabe, trabalhos de relevância, elas também podem conjugar comigo o mesmo sentimento de alegria, sabe, de realização. Então, é muito bom ouvir você dizer, né, que depois da aposentadoria você teve uma nova descoberta, que foi a UNAT, e a UNAT tem trazido para você não só o conhecimento, como também o relacionamento social. E nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento tão difícil, né, um momento onde a gente deixa a nossa UNAT para vir para casa, né, é essa a proposta da nossa live,
eu te convidei para ouvir você enquanto pessoa idosa, né? Um homem de 78 anos, um homem ativo, né? Envolvido com a literatura, com o conhecimento, uma pessoa ótima de conviver, você é uma pessoa extremamente gentil, educado, carinhoso com a gente, com a nossa equipe toda, com as estagiárias, enfim, nossa relação com você é das melhores que a gente tem na nossa convivência lá na UNAT. Então, eu queria pedir a você para você expor um pouco, né, desse teu momento, pandemia, isolamento, ficar em casa, para você passar para a gente um pouco do que, como tem sido sua rotina, né, como você tem realizado suas atividades. E aí eu peço para você descrever, então, como tem sido essa rotina no isolamento social. Como é que você está administrando sua vida nesse relacionamento social, você sendo uma pessoa idosa, com 78 anos, né, o chamado grupo de risco, né, que a gente tá tendo que debater, né, as pessoas mais idosas ou as pessoas com alguma comorbidade são as pessoas mais vulneráveis nesse processo. Então, a gente precisa, né, estabelecer alguns protocolos de proteção para as pessoas idosas e as pessoas com comorbidade. E aí eu queria ouvir como você tem administrado sua rotina em casa. Bem, Sandra, a minha rotina nesse isolamento social começou antes desta quarentena, porque era o carnaval e eu já não tenho aquele entusiasmo da juventude de frequentar carnaval, essas coisas todas, e fiquei até todos esses dias já aqui dentro de casa, pouco saía, era para comprar alguma coisa ou não, né? Eu tinha planejado até ir ao barbeiro logo depois do carnaval, mas já não foi possível. O cabelo e a barba cresceram muito, que eu meio que não estou tendo vida social, deixa crescer, né? Mas acabei. Hoje eu tomei vergonha, disse, não, eu vou aparar um pouquinho a minha barba. Mas tudo bem. Então, como começou antes da quarentena, que começou no dia 16 de março, eu já estava em isolamento social. Por quê? Mal findou a semana do carnaval, eu caí com uma gripe terrível, uma bronquite, que eu tinha que ficar aqui na sala à noite para não incomodar minha esposa, né? Expectorando, tossindo, expectorando. Mas logo eu comecei a tomar logo um remédio que me foi indicado quando eu passei o meu cinquentenário de casamento lá em Portugal. Ao final do meu período lá, eu também fiquei gripado, com uma bronquite aguda, severa, e a farmacêutica, né, porque eu não consultei médico, eu fui na farmácia, a senhora é farmacêutica? Sim. Eu estou assim, eu estou expectorando verde, eu nunca expectorei verdes. Não se preocupe, senhor, isso não é perigoso. Perigoso é o amarelo. Eu vou lhe receitar, o senhor use acetilcisteína. Olha, foi só tomar esse remédio lá em Portugal, poucos dias depois estava voltando para o Brasil, nenhuma tosse eu tive dentro do avião. Maravilhoso. Né? Nossa, Eu fiz a mesma coisa agora aqui após o carnaval. Desci na drogaria, comprei acetilcisteína e comecei a usar. E a minha melhora foi bem rápida, né? E tive uma coriza também que me incomodou muito, que ficava escorrendo. E não se falava ainda vamos dizer, da pandemia aqui no Rio de Janeiro, né? Mas quando meu filho chegou no Brasil, voltando de Portugal, o Arthur, que está aí presente, e no dia 15, eu já estava melhor. Né? Mas depois nós já sabíamos que no dia 16 ele daria início à quarentena. Eu fui no aeroporto, de máscara, levei uma máscara para ele, mas logo eu fiz uma pergunta assim, digamos, quem está sabendo como é que eles estão chegando, esse pessoal lá da Espanha, de Portugal, essas coisas assim. Eu perguntei, Arthur, vocês fizeram um teste em você? Não. Terrível, né? A gente Como é que vai entrando esses passageiros vindo da Europa sem passar por um teste aqui? Vamos entender, né, Samuel, Mas o que o Arthur Brasil foi muito cuidadoso conosco, muito mesmo. Né? Ele tem o quarto dele aqui no nosso apartamento, né?
e ele se resguardou também de não ter muito contato conosco, foi muito cuidadoso. Agora, nesse isolamento social, agora que eu vou falar mais da nossa rotina aqui, é uma rotina assim que não é estressante para mim, é mais cansativo para a Alegra, a minha esposa, né? Porque ela não consegue ficar parada, ela tem que procurar o que fazer, ou está na cozinha, ou ela está fazendo a limpeza no apartamento, não é mole, não. Mas é uma rotina assim que a gente vai se ocupando com uma coisa, com outra, mas é uma estranheza, assim. Você está acostumado a ir para a rua, com objetivo, né? Eu só vou a shopping se eu tiver um objetivo dentro do shopping, porque para passear no shopping eu não vou. E, de repente, não podemos mais sair. Aí eu chegava na janela, olhava ali para a Rua Conde de Bonfim, e todas as lojas fechadas, em pleno dia útil. A gente estranha, sabe? Estranho, né? Poucas É muito pessoas na estranho. rua, trânsito rapidamente caiu, né? Os ônibus passavam muito poucos, já não incomodavam muito com o ruído dos ônibus, porque tem bem um ponto de ônibus bem na frente do nosso prédio. E eu fui me acostumando. Foi uma questão assim de eu me adaptar, de aceitar esse isolamento. É preciso ter, sabe, devido à minha formação, a pessoa tem que ter um tantinho de consciência espiritual, pelo menos. É verdade, Porque não é pode verdade. pensar que está tudo focado no corpo, mas também tem alguma coisa que está focado na alma. Ah, E deu sim. tempo, e me deu tempo também de reflexões, de, de meditação, né? Eu sentava aqui na sala, às vezes eu ligava, ligava um rádio aqui, ou então ligava, porque meu aparelho de som queimou, e foi uma herança do meu pai. Eu ligava a televisão, escutava até minha música lá pela televisão, e os livros, né? Que eu fui lendo, Eu fiquei com 2 últimos livros, um eu terminei de ler, que é do Arthur, Assim Falou Zaratustra, né? Ah, sim, pois é. Isso é muito difícil de Obrigatória, né? muito difícil de compreender. O outro livro dele que eu pedi a ele, Arthur, eu queria ter uma melhor noção de sociologia. Aí ele disse, pode pegar esse livro aqui. Sem Ideologia, de Fala o título para a mestre. gente, porque talvez não Não dê tá, para as tá para pessoas ver, né? lerem. É É. Introdução à Sociologia, Ah, tá? tá. Um mestre inglês, o Baltimore. Né? Ai, que legal. Agora, é uma leitura muito complexa. Eu comecei a ler, É. mas parar, preferi me dedicar a esse e terminar aqui o Assim Falou Zaratustra, que é daquele filósofo alemão muito contestado, Friedrich Nietzsche. Né? Se alguém disser que Exato. compreendeu ele, está se enganando. É muito complicado. Ótimo. É Então, foi verdade. assim que eu fui me ocupando, né? E Sim. temos um gato aqui que não é bem meu, que é do Arthur, tá? Que tornou-se meu filho de criação. E eu tenho que cuidar desse gato também, né? Tem Tendo sempre uma gato também. ocupação, uma coisa a fazer ou outra. De vez em quando eu tenho que descer e ir ali comprar um pão, comprar alguma coisa no mercadinho pequeno que tem aqui pertinho, né? Essas coisas. E até aqui na drogaria, até ali perto da praça tem outra drogaria que eu costumo comprar também meus remédios. É assim, umas coisas muito rápidas. O Arthur me proibiu de entrar no supermercado mundial. É, Veja né? você, né? E Mas realmente ele estava eu dei certo, né? razão a ele. Dei razão, sim, Pois viu? é. Ele está certo, né? Porque As pessoas aí, hoje então, estão com como uma nós certa íamos fazer aquela... irresponsabilidade, né? As pessoas têm uma Como nós certa tínhamos... irresponsabilidade. Exatamente, né? Aí ele fomos de carro, ele entrou e fez a compra, né? E eu esperei ele no caixa. E saímos juntos. Depois, da outra vez, ele também tínhamos que fazer mais umas compras no supermercado. Ele foi no Extra. Nem ele queria entrar no Mundial, ele foi no Extra. Eu acompanhei, fomos de carro e eu não subi.
Eu fiquei lá na área de estacionamento esperando por ele, né? Ele tem essa severidade de cuidados Sim, conosco também, sim. né? Ele está bem atento, Agora, né? quanto à família, a gente fica no isolamento até da família, né? Ah, Porque sim, pois é. Nós vamos não... chegar aí, nós vamos chegar no capítulo família, tá? Deixa só Tá. a gente primeiro pensar você, né, sua esposa, que são na sua casa você, sua esposa, o gato e o Arthur. Não, o Arthur mora em Paquetá. Ah, o Ele está Arthur em mora em Paquetá. Paquetá. O Arthur Eles só estão tem em um Paquetá. quarto aí com você, mas então é Ele você, tem sua um quarto esposa que é e o dele. gato, né? Porque dos Você, sua três esposa e filhos, o gato, não é isso? exatamente. Tá. O gato, Então, o aí a gato gente. faz questão de dormir na cama com a Alegra. Ai, E eu, meu Deus. na ausência do Arthur aqui, eu estou dormindo no quarto do Arthur. Aham. Então, você fez aí umas boas sugestões de livros, né? Até o professor José Carlos está dizendo que ele teve uma grande aluna no programa de educação de jovens e adultos da rede pública do município, que é a Hum. Filomena, que é uma exímia dançarina e uma pessoa maravilhosa, né? E que agora vejo uma trajetória parecida narrada por você, Samuel, professor José Carlos, que é um grande defensor, né, do programa EJA, né, um programa importante de inclusão de idosos, né, em educação. Então, ele está comentando aqui. E a nossa querida Cristi também, né? Falando que a UNAT é maravilhosa, que, poxa vida, tudo de bom o nosso projeto, né? E ouvir você, assim, ouvir como você pensa, né? Está pensando a situação que a gente está vivendo de isolamento, sempre se apropriando da espiritualidade, que é importante, né? Que é super importante, a gente tem que realmente estar ligados à espiritualidade, porque é um momento muito delicado. O professor Zé Carlos disse que interrompeu. Entra de novo, professor Zé Carlos. A internet, essa hora, fica meio complicada também. A Eda Machado, ela está dando parabéns para você, hein? Está dando parabéns para você, a Eda, Eu tá? conheço, Você conhece, Paulo, claro. o Paulo Cid que nos apresentou a ele. Então, Grande amigo que eu ganhei na minha vida, Paulo Cid. Maria Luísa de Castilho, Isso também. eu mandei para ela hoje, o convite. Ah, pois é, está aqui com a gente. A Ilma, que é também uma colega da UERJ, está lá na UNAT com a gente também. Também está com a gente, tem prestigiado muito. Oi, Ilma, obrigada pela presença, você é uma fofa. Rita, minha colega Rita, a assistente social, também tá muito sempre presente aqui nas nossas lives. Então, ó, tem um monte de gente aí te assistindo. Pois é, você deu umas Então, indicações aí. uma alegria. Pois é, você deu umas indicações de livros aí que você está lendo nesse isolamento. Você tem indicações de filmes para dar para gente? Você tem assistido algum filme ou tem Olha, eu recomenda não, algum filme? eu não, eu tinha assim alguns CDs de filme, né, DVDs, mas o nosso aparelho lá no quarto ele não está funcionando corretamente. E eu estou esperando uma oportunidade com orientação mais de um técnico, né, para tirar o nosso aparelho que reproduz, né, DVD player, para tirar Uhum. lá do quarto e colocar no quarto do Arthur, que pelo menos o televisor dele está funcionando melhor. Aqui na sala eu não Ah, tenho um televisor, porque eu tenho um pensamento, uma diretriz, que quando tem convidados aqui, não é para vir sentar e ver televisão, é para conversar. para Máximo música, conversar. vamos a música, Tá né? Aí tudo certo, bem. É. Então a tá televisão fica no certo. quarto. Tem uma televisão no quarto do Arthur, outro televisor fica no meu quarto. Mas Ah, eu, tá pela certo. televisão, que é o que eu tenho visto atualmente, eu não gosto de seriados. Então, eu procuro ver alguns canais que apresentam assim, os filmes bons direto, como o canal Arte 1,
né? Bom Falo do canal, nome excelente. pela TV, canal, excelente canal, o Arte 1, tem um canal Brasil também, né? Também, ótimo. Muito bom. Excelente. Eu prefiro ver assim os filmes. Gosto muito de filmes assim que apresentam baseado em fatos históricos. Essa é a minha preferência. Filmes históricos, né? Que ótimo, Filmes de época, né? E vamos dizer assim, do século XIX para trás, para o passado, né? Até a antiguidade também, né? É um filme que eu, de vez em quando, eu vejo que estão passando em um outro canal e eu vou assistir novamente, porque tem certa emoção, né? Que essas emoções, essas ações que se passam nos filmes, não é uma realidade, é uma ficção, mas nos ajuda muito, né? Eu, recentemente, eu revi aquele filme O Gladiador todinho, né? De um Ai, que bom. O seu Foram filho 2 até está horas e meia sugerindo. sentado na poltrona. Seu filho está sugerindo a série catalã Merli. Eu não conheço. Exatamente, eu procuro Aí, fugir ó, um ele pouco. está sugerindo para a Olha, gente aqui. confesso que a única série que eu estou acompanhando é por causa do horário, enquanto está esquentando o lanche, essas coisas assim, que eu não janto, é um lanche. E é uma novela da Globo, que é O Mundo Novo, porque eles anunciaram como o Tempo do Imperador, mas não está passando o Tempo do Imperador, eles estão repetindo O Mundo Novo. É realmente uma novela muito interessante. Tem muita ficção, mas é baseada em fatos históricos, né? Dos romances de Dom I, né? Da cultura Quando a maçônica. Imperatriz veio para o Brasil, né? A Imperatriz veio para o Brasil casar com o Dom Pedro. Não é? O Brasil, É o Brasil realmente uma novela muito boa. mais a ela do que ao Dom Pedro. Né? É verdade. Ela, inclusive, Porque é ele estava querendo responsável. voltar para Portugal. Ela foi responsável por várias leis, né, criadas no Brasil. Ela é que assinava as leis no Brasil, né? Porque em determinado momento ela tomou as rédeas, né? Tomou a frente nas decisões, né, do Brasil e tomou decisões importantes para o Império, né? Então ela foi uma mulher importantíssima na história, né? Ela não tem um destaque muito grande. Inclusive, antes da pandemia, eu assisti até uma peça no CCBB sobre ela, uma peça que contava a história dela. Mas ela não ganhou destaque na nossa história brasileira, né? Não ganhou um destaque tão grande assim na história brasileira, porque a nossa história do Brasil, nossa, é uma história meio, né, fantástica, né? Então, não relata bem os fatos como eles aconteceram de verdade, né? Mas isso é devido é à coisa, né? mentalidade paternalista, sabe? Exatamente, exatamente. Samuel, me diz o seguinte: como lidar com as emoções nesse período de isolamento? O que você pode contribuir para nós, seus colegas aí da UNAT que estão te vendo aí? Tem um povo aí, Ana Maria Brandão, tem um monte de gente aí que está te prestigiando, Maria Celi Paredes, tem um monte de gente aí Essa aí é bacana. famosa. É uma grande Pois amiga nossa que nós viemos conhecer através de uma presença em sábados alternados, que a gente ia assistir no apartamento da Maria Joana, que desencarnou, né? Os filmes que o Silvio, o arquiteto Silvio Colin, ele selecionava para nos apresentar, e foi ali que eu conheci a Maria Celi, se tornou uma grande amiga nossa. Existe um comprometimento nosso, meu, da Lega, da Maria Celi, da Maria Luísa, terminando essa quarentena, estando nós todos livres, né? As duas virão almoçar aqui em casa. Ai, que fofo! Então, porque eu sei que se eu não fizer isso antes, ela vai fazer, vai nos chamar para almoçar na residência dela. Ah, tá. Ó, o teu filho está contando para a gente qual é a história, né? O enredo da história que ele sugeriu da série. É sobre um professor de filosofia numa escola secundária em Barcelona e alguns conceitos filosóficos são vividos, tais como amor, morte, amizade, ódio.
são vividos pelos alunos e o seu professor que leva o mesmo nome da série. Então, ele está contando para a gente aí qual é a sinopse da série para quem quiser, né, pesquisar aí, pessoal, quiser uma série para acompanhar, já o Arthur, filho do Samuel, já está sugerindo aí. Mas voltando, Samuel, conta para a gente como é que se lida com as emoções num período de pandemia como Veja esse? bem, O mundo está vivendo uma coisa nova, né, Samuel? Vamos pensar nisso, né? O mundo contemporâneo está vivendo uma coisa que nunca pensou em viver, né? Que é todo mundo dentro de casa, todo mundo se protegendo de uma doença que é uma doença que contamina, né? E o isolamento é o que tem colaborado, apesar das nossas mortes no Brasil, infelizmente, 60 mil mortes é uma tragédia para o nosso país, mas mesmo assim nós estamos tentando conviver em casa. Como é que a gente lida com as emoções nesse momento? olha, eu vou ter que tomar como exemplo a minha vida conjugal. Porque enquanto os anos que eu trabalhei, e a Alegra também trabalhou, a gente, digamos assim, não se encontrava tanto, né? E agora, de repente, a gente está dia e noite junto. E não existe casamento perfeito. De repente, dá um desencontro de ideias. Você disse, não disse, você falou, não falou, tem essas briguinhas, mas nada tão sério. As emoções não transbordam negativamente, né? Sim, Não para agressões, nada disso, nem agressão verbal. É que a gente, às vezes, deixa o ego crescer, né? E não é bom. Então, verdade. eu procuro, digamos assim, ela sabe que eu tenho que falar, eu falo logo, né? Mas eu procuro realmente depois recolher isso, porque não é correto, eu não estou sempre certo, não sou onisciente, e daqui a pouco estamos bem novamente. Essa emoção, agora, a emoção do isolamento, eu não, particularmente a mim, não está me afetando muito. Eu sinto, ela está sentindo falta de sair, de ir para a academia, fazer o pilates. Eu não estou sentindo nada disso, porque eu tive em tratamento dermatológico todo esse ano passado e também eu esperei chegar a época fria para fazer um tratamento no rosto, que já estou praticamente curado, porque é horrível, fica a pele toda vai solta, fica aquele aspecto de carne sangrenta. É horrível Uhum. isso. E doloroso Não, também, né? Mas teve que passar é. por isso, né? Então, no caso pessoal meu, esse isolamento, eu estou conseguindo passar por ele e Uhum. atravessando isso. Vou me colocando ao par das notícias, né? Procuro não me deixar envolver muito, porque são assuntos que eu não posso resolver, são assuntos que eu não posso mudar e tenho que aceitar isso, né? Aceitar, É né? Tem doloroso o que muita está acontecendo? isso, Mas eu não posso fazer nada. é Então, eu verdade. prefiro, dentro de um conceito filosófico, acho que é dos estoicos, né, de aceitar o que você não pode mudar. É É isso que eu verdade. estou olhando. Verdade. E alegra, eu fico dizendo a ela, não é? Você tem que aguentar. Faz exercício em casa. Ah, disse, mas Então, depois que eu fiz a faxina na sala, eu estou muito cansada, não vou fazer, não. E então, outra coisa que Samuel, eu não. eu ia te perguntar isso, sobre a atividade física, porque nesse momento a gente não pode ficar parado também dentro de casa, né? A gente também tem que ficar, como a sua esposa está lá fazendo as tarefas, né? E faxina e cuida daqui, cuida dali, né? Você não está buscando atividade física, né? Nesse Não, momento. E como é que você vê não, pelo isso? seguinte, porque a última atividade física que eu fiz frequentando a academia foi natação, que eu tive que interromper em 2017, por causa do tratamento dermatológico, né? Eu não Uhum. podia tomar um banho de chuveiro, sim, mas não podia ficar mergulhado na piscina, nem numa Sim, banheira. Então, eu não me sinto assim com aquela disposição de fazer exercícios em casa. Ao terminar meu tá. banho, ainda no box, enquanto a água está escorrendo, a gente tem que deixar o corpo também aclimatar,
né? A gente não deve sair assim de sopro, ainda mais agora é a época mais fria. Eu faço exercícios no box, principalmente das pernas, Ah, tá. porque Tá. mais do que Então, nos braços, nas pernas, né? então você está tendo essa preocupação, né, de que o Tem, exercício tem. físico é Não, importante para a sua realmente, saúde. Tá, tá. Tá. agora A eu sinto Cidinha, falta da caminhada, porque mesmo minha isso é. sala ela não é tão pequena, ela tem um espaço bom, mas não tenho ânimo, confesso, de ficar caminhando da janela até aqui e voltando para a janela e voltando aqui, não tenho esse ânimo, né? Então, Uhum. muitas vezes eu saía para fazer uma caminhada, né? Eu Tá. saía aqui de onde eu moro, perto da Igreja Sagrados Corações, ia até a Rua Uruguai, voltava pela Avenida Maracanã, José Gino vinha para cá, né? O Antônio Basílio, Conde de Itaguaí, chegava aqui também, né? Entendi. Mas, em questão de academia, a Lega gosta do Pilates, eu gosto da natação. Não sei se eu vou poder voltar à natação, né? Ah, tá. Agora, eu É, realmente sinto, sabe onde que eu sinto? É quando a musculatura começa a enfraquecer? Na, sim, pois é. eu sinto na lombar. Pois Agora, é, eu não, esse tenho um período. problema é o seguinte, a natação, ela tem um exercício que é repetitivo, um esforço repetitivo, e como eu parei, aí veio a artrose nos dois ombros. Pois é. Dói, dói. Muitos idosos Aquele estão movimento de sofrendo com isso, natação, sabe, Samuel? Muitos idosos estão sofrendo com isso, porque eram idosos que faziam fisioterapia ou faziam algum tipo de atividade física, né, natação, outro tipo de atividade, caminhada, enfim, ou até estavam na academia também, e com esse isolamento, esses idosos deixaram de praticar seus exercícios que hoje são fundamentais para a mobilidade, né, para essa independência da mobilidade. Então, muitos idosos estão sentindo isso. A gente tem se preocupado e debatido isso nos fóruns que eu participo, no sentido da gente tentar criar, né, algum mecanismo de apoio aos idosos nessa situação toda que a gente está vivendo, né? Eu queria dizer para você que a Cidinha, a Ilma, tem um monte de gente que está dizendo aí que está aprendendo muito com você. Nossa, que você está passando conhecimentos maravilhosos aí e as pessoas estão adorando, né? Pena que a Verinha está com problema na internet, professor Zé Carlos também está dando problema na internet hoje. A gente está com a internet ruim, tá? Algumas então, pessoas sorte querem. nossa. Algumas pessoas estão querendo te ouvir, mas está tendo problema na internet. Vamos tentar ver se a gente consegue. Mas o pessoal aqui está amando aí toda a tua sabedoria, né? Tudo que você está podendo dividir com a gente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Essa questão da atividade física, né, Samuel, que você reconhece e a sua esposa também como o envelhecimento saudável, né, que a gente tanto preconiza lá na UNAT, né, o envelhecimento saudável, o quanto a gente tem que se dedicar ao autocuidado, às atividades físicas, à sociabilidade, né, à relação com as pessoas, para manter essa saúde no envelhecimento. Isso é super importante. Você, eu sei que você tem toda uma rotina assim bem disciplinada de vida. Você é uma pessoa bem disciplinada com as suas coisas, que eu te conheço já, né, há 10 anos, e sei como você vive as etapas da sua vida com bastante organização, né? Então, eu sei que para você isso está sendo muito importante. Mas aí eu queria voltar à questão familiar, tá? Como Vamos você, lá. né, você tem os filhos que estão vivendo em outros locais, né? Sua nora que está aí assistindo você, sua netinha, né? Também, que está aí com você nesse momento assistindo a gente. É, como que está sendo o distanciamento familiar? Como é que está sendo a tua relação com os teus filhos que estão longe e não estão aí em casa com você, ou não estão visitando você nos finais de semana, você e sua Não esposa? pode, Como né? é que está Não sendo pode. isso? Exatamente, essas visitas que já eram raras, né? Isso não, agora então não pode acontecer. Então, de vez em quando, a gente recebe fotos, né, uma comunicação de mensagens pelo WhatsApp ou pelo e-mail,
quando eu recebo pelo WhatsApp ou no meu e-mail alguns vídeos interessantes, eu compartilho com eles, né? E algumas coisas eles também compartilham comigo. O relacionamento é assim, mas eu sinto falta de abraçar minha neta, a filha do Sérgio, que é o segundo filho. Sinto falta de trocar palavras diretas com meu neto mais velho, o Ilan, que é o filho do Mauro, a Bianca também. A Bianca é muito ligada com a Alegra. E a filha do Sérgio, a Letícia, é muito ligada comigo. Interessante isso, né? Eu sinto falta, É. assim, confesso. De vez em quando E os apareciam teus aqui. netos, eles te ligam? Tinham aparecido. Os teus netos ligam para você? Não, exatamente isso. Não se criou esse hábito, nem eu vou forçar. Né? Ah, É tá. diferente do relacionamento que eu tinha com meus pais, com meus avós. Né? Eu os procurava. Né? É. Hoje, a sociedade humana, hoje, aqui, pelo menos aqui no Brasil, está assim, muito fria. Né? É. Filho, Eu, como disse eu já- aquele poeta libanês, né, me lembro até que eu comentei isso com o Arthur há poucos dias, né, que ele fez uma comparação que o filho é como uma flecha que você distende no arco e solta, você não sabe onde vai cair, o que vai atingir. É É a verdade. vida, é a É existência. verdade. É verdade. Os É, três, uma, os três já deixaram o ninho, viu, Sandra? Já não né? mais o ninho. Exatamente, né? Já foram seguir suas vidas, né? Exatamente. É Mas é verdade. assim, é a lei Mas universal. é essa, né? A lei é essa, né? Os filhos vão viver suas vidas e depois os filhos deles também vão viver suas vidas, né? Os filhos dos seus filhos também um dia vão embora, né? É. Então, essa é a lei, né? Tem uma aluna aqui da nossa pós, né, que ela está assistindo aí a gente, Josete, ela está dizendo que está achando muito importante essa live para reflexão, né, dos impactos do isolamento social para a pessoa idosa. Nós também, Josete, a gente convidou o Samuel justamente para dar visibilidade à pessoa idosa, né? Uma vez que a pandemia ela fez com que todos os profissionais se debruçassem em protocolos de cuidados, né, para a população. Mas em poucos momentos, eu vi os próprios idosos comentando sobre a sua vida na pandemia, como é que eles querem que a pandemia, ou os protocolos em pandemia, possam auxiliá-los. Eu pouco vi isso. E isso me preocupou bastante, sabe, Josete? Porque a gente tem a nossa teoria, a nossa prática profissional, o nosso conhecimento na área do envelhecimento, mas é necessário a gente agregar essa pessoa idosa para que essa pessoa idosa nos diga como ela quer passar esse tempo de isolamento e o que nós podemos fazer para contribuir. Isso pouco foi debatido nesses fóruns que eu tenho participado, né? A Ilma está dizendo que o contato com a família, principalmente nesse período, é super importante para o idoso. Nós também achamos, né, Ilma, é nosso trabalho contextualizar essas relações, né? É importante que as famílias se aproximem nesse momento dos idosos, trazendo conforto, né, para que a gente possa superar essa vida difícil que estamos vivendo, né? O colega o colega Antônio Lisboa, do curso de hebraico, está assistindo e gostando de revê-lo. O seu colega do curso de hebraico está assistindo você e está adorando rever você. Tem muita Como é o gente nome dele? bacana aqui. O nome O dele? colega, peraí, deixa eu ver aqui que está passando rápido aqui, os comentários estão voando, tá? Tem muito comentário aqui. Colega Antônio Lisboa. Ah, Antônio sim, sei Lisboa, quem é. Muito boa. do Sei quem curso de é. hebraico, tá Do adorando. A curso de hebraico. Mônica, minha colega Mônica, também está amando, está dando parabéns aqui para nós. O Almir está dizendo que tecnologia nesse período está sendo importante. É verdade, né, Samuel? Com Essa certeza. ferramenta, né, os smartphones da vida, estão ajudando muito no isolamento, né? Os smartphones da vida, né?
Estão ajudando a gente. Apesar Tanto de que a que gente nós não está somos. aqui, né, conversando. Exatamente, nós não estamos aqui Né? unidos, né, digamos assim, Isso, de presencial, mas isso facilita muito. Eu acho muito. que Estamos. o futuro da Ah, humanidade vai vai ser ser. assim mesmo, Vai ser né? por aí, vai ser por aí, Já, exatamente. já estão começando que tem escritórios que não vão mais abrir, descobriram Não que é melhor o voltam mais empregado o modelo ficar em físico, casa fazendo as exatamente. obrigações. Eu tenho uma vizinha Exatamente. aqui no segundo andar que ela também já está trabalhando em casa. E naturalmente não vai voltar a trabalhar no escritório. E vai continuar Pois, empregada dessa empresa. pois é, Essa é a exatamente. realidade do mundo futuro, né? Vai ser o novo Então, normal, essa né? pandemia veio acelerar tudo isso, né? O novo normal, né, Samuel? É o novo normal, Considerando, certinho. considerando esse novo normal, Samuel, vou te perguntar uma coisa. Nós recentemente tivemos ciência de uma decisão do nosso reitor que prolongou as atividades de paralisação da UERJ pelo mês de julho, né? Então eu te pergunto, com a continuidade dessa paralisação, né? Você que é da UNAT, aluno nosso, muitos alunos estão aí assistindo você, e Araci está aí presente, né? Como você pensa em reprogramar as suas atividades daqui para frente, considerando que a gente está ainda num momento delicado, é provável que a universidade não volte na sua forma presencial esse ano, né? E só talvez no ano que vem. Como que você está reprogramando assim? Você já pensou nisso, em reprogramar as suas atividades que você tinha enquanto participava das oficinas e cursos e atividades da UNAT? Aí, daqui para frente, talvez você não esteja, né, fisicamente na UNAT, nem você, nem os alunos. Você já pensou em reprogramar suas atividades? Bem, eu confesso a você que eu não fiz nenhum programa ainda de reformular a minha atividade de estudos. Então, eu busco alguma coisa por minha conta, né? Já que eu não posso contar em instalar na UNAT, e não são, como eu disse no início, não são cursos de formação, mas de informação, né? Então, eu vou buscando essas informações de outros modos, porque a minha mente, ela busca sempre. Eu não estou aqui Certo. parado. Agora, eu sinto que, nesse caso da nossa ausência presencial lá na UNAT, nós vamos ficar marcando o passo esse ano, sim. Para mim, digamos assim, nessa atividade de uma universidade, e que tem gente até considera que a UNAT é uma faculdade para idosos, né? E não deixa de ser, nós não vamos voltar a estar juntos esse ano. Até mesmo porque nós somos um grupo de risco muito maior, né? Isso, Então, exatamente. lá dentro da UNAT só tem idosos. Não, não é bem assim. Porque nós, para chegarmos na UNAT, ao entrar na universidade, vamos ter contato com muitos jovens, Uhum, né? exatamente, claro, claro, claro. A minha Então, colega Ana ter Lúcia até cuidado está conosco também, viu? sugerindo, um minutinho só, Samuel, é porque a colega está sugerindo aqui uma ideia interessante, a Ana Lúcia, minha grande amiga também, de que os conselhos de idosos pudessem também fazer lives, né, e trabalhos diretamente com idosos. É uma ideia, Ana, posso até pensar nisso. A Si está falando uma coisa assim tão bacana, Samuel, olha só, a conversa que a gente está tendo aqui está ajudando muito para ela psicologicamente, tá? Porque ela não nesse momento não está com a família dela, está em casa e ela está no Paraná. A Si está no Paraná nos assistindo. Então ela diz que essa nossa conversa aqui está ajudando muito para ela, que ela está sozinha, tá? Então olha que beleza, né? Quanto a gente está podendo contribuir para que as pessoas estejam mais próximas, mesmo que virtualmente, estejam mais próximas e a gente possa realmente ajudar, né, nesse momento difícil. Eu te cortei, o que você ia concluir mesmo? É sobre a nossa não presença na UNAT. Nós Isso, podemos não fazer nenhuma programação, porque eu acho que não vai ocorrer, e o não, nosso não, não, diretor está certo, né? não.
Dificilmente, né, Samuel? Porque a gente assim precisa do advento vacina, né? Então, enquanto a gente não tiver a vacina para que a imunidade toda, né, se dê para a população e a gente possa reverter esse quadro muito ruim, né, triste de morte das pessoas que não estão conseguindo superar essa doença, é impossível que a gente volte à convivência social, né? E a UERJ tem um número muito elevado de alunos, né, da graduação, da pós-graduação e também da UNAT. Então, não vejo realmente nesse momento, nesse resto de ano, né, porque nós já passamos da metade do ano já, né, 2020 só vai ficar no calendário, né, Os então primeiros já passamos já, da metade do ano, né? E verdade. eu não estou vendo mais possibilidades para que a universidade volte a concentrar seu corpo discente. Então, a gente já pode dar por, né, essa atividade do ano hoje como uma atividade encerrada presencialmente, mas a possibilidade é da gente tentar, né, viabilizar oficinas online, né? Eu não sei se você Eu assistiu a nossa concordo. live passada. Pois é, a nossa live passada, eu e o Anderson, nós vamos botar a arte e ludicidade, que é a oficina de estimulação, online. Queria pedir assim que você assista a nossa oficina, porque ela vai ser aberta a todos os alunos da UNAT. Então, assiste, porque vai ser na forma remota, né? E eu acho que pode ajudar bastante, assim como outras oficinas, que podem ser também de forma remota, e também a gente poder aí de novo recuperar o trabalho que a gente já fazia na UNAT na forma presencial, para que a gente termine esse ano, né, e supere todas essas dificuldades. Bom, eu queria te fazer Sandra, pô, uma pergunta meio delicada, tá? foi. A gente viu nesse movimento da pandemia, né, que vitimizaram muitos idosos por serem grupo de risco, e algumas pessoas até culpavam os idosos, né, de transmitir o Covid, uma coisa até muito complicada. As pessoas não tinham ainda conhecimento direito sobre a transmissão do Covid-19 e acusavam os idosos, ou então vitimizavam os idosos muito em relação à pandemia, né? Você concorda com a afirmativa de que os idosos hoje estão incapazes, ou você concorda que os idosos, assim como você, são pessoas empoderadas, que estão reorganizando a vida, que estão pensando em alternativas no isolamento e pós-isolamento? Como que você vê isso? Você acha que os idosos hoje estão realmente dependentes por estarem em casa, ou você acha que os idosos estão buscando alternativas para sair desse momento difícil e encontrar uma saída viável para suas vidas? O que você acha? Eu acho que é lamentável essa mentalidade de excluir os idosos. É lamentável. Mas o que realmente é um preconceito que há, né? Como que nós não somos mais contribuintes de um progresso. E eu tenho a esperança que você é uma das pessoas mais indicadas para isso, que venha nos proporcionar, já que nós vamos ter que chegar até o final do ano ainda em isolamento, né? Nos proporcionar vamos dizer, essas aulas, né, remotas, né, não Uhum. presenciais. Porque vai, a mim pessoalmente vai ajudar. É o caso, por exemplo, em que eu escrevia muito na época da oficina de crônica, mas as coisas aconteceram, mudaram, e eu percebi que eu não estava mais recebendo o estímulo, né? E eu preciso ter um estímulo, uma provocação para escrever. Sim. E, e como é que eu vinha escrevendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Era quando eu tinha um ponto de vista, uma colega de um outro curso tinha outro ponto de vista, e aí nós tínhamos digamos assim, não era um bate-boca, porque não é presencial, mas era um bate-pena e papel. E aí assim eu consegui manter, né, aquelas reflexões. Aí eu me lembrei que o Homero Alimandro
ele chegou a colecionar uns 40 mil pensamentos, mas durante décadas, né? Aí eu disse, poxa, eu acho que eu posso fazer a mesma coisa. Eu sempre tenho em algum lugar um registro daquilo que eu escrevi, daquilo que eu senti, daquilo que eu pensei. E eu comecei a fazer isso. Eu já ocupei uma dúzia de papéis A4 com pensamentos. Né? Que Como é que é bacana? bacana! É Olha bacana, só. porque aquilo estava ali nos grupos do WhatsApp, né? E eu disse, pô, mas por que vai ficar aqui? Não, abri o computador e comecei a escrever, estou registrando. Né? Então, já eu vou até acrescentar, porque eu costumo, quando fim de um período, né? Por exemplo, é o caso de 2019, né? Eu costumo juntar tudo aquilo, como se fosse fazer um livro, aí eu junto tudo aquela produção de 2019, e naquela época, está aí a Maria Luísa, que nos acompanhou, que eu organizava tudo isso e distribuía para os colegas. Né? Aham. Imprimia aqui comigo, né? Levava para aquelas lojinhas que tem aí na UNAT, onde reproduzem xerox, né? Aí eu pedi para imprimir, olha, eu vou querer umas 20 encadernações disso que está aqui. Né? Às vezes, ultimamente, já levava até o pendrive, não precisava levar Aham. uma, a minha Sim. impressão. Levava o pendrive e eles, daqui, daqui 1 hora, 2 horas, você volta aqui que vai estar tudo pronto. Eu disse, não, quando eu sair às 4 horas lá da oficina, eu venho aqui. Que legal, hein? Que bacana, né, o Samuel? Inclusive, você não deu um destaque aí, ó. O pessoal está encantado contigo, com o teu depoimento, tá todo mundo adorando aqui, achando maravilhoso. Nem vou Era Deise, assim, Almir, interessante, a ó, sua imagem Márcia, tem um saiu. monte de gente, Márcia Sancler, tem Margarete, que é uma colega também, assistente social, lutadora também em prol da prática do serviço social. Tem tanta gente bacana aqui que eu nossa, estou até emocionada. Mas você fala um pouquinho para as pessoas que estão te ouvindo e assistindo da Revoarte, né? Fala um pouquinho da A revista. Revoarte foi uma criação do Homero entre 30 e 40 anos passados lá em Teresópolis, né? Aí depois fundou a Sociedade Revoarte, é uma sociedade sem fins lucrativos, sem mensalidades, mas que precisa criar aquele corpo social para participar das produções. Porque, a princípio, quando eu conheci o Homero em 2010, eu e ele bancávamos a edição da revista. Mas eu me Uhum. lembro que até hoje a Rosa Rinaldi como ela percebeu aquilo, ela fez um comentário, né, e ela disse: não, isso não está certo. Cada um paga um pouquinho. Né? Quantas revistas a gente vai querer? Eu quero 10. Então, vê lá quanto custa lá na gráfica da UERJ, o custo de cada revista, e cada um compra as suas 10, desde que colabore também com o texto, né? Um poema. Né? Nós temos Uhum. a nossa poetisa, né? A Honorina, ela é tão graciosa. Todos os poemas da Honorina são lindos, são muito graciosos. E foi assim. Eu consegui manter até 2015, manter um pouco da Revoart. Depois veio 2016, eu não fiz nada, está a UERJ fechado. Depois, em 2017, você nos convidou, mas o Homero não pôde comparecer, né, É. para um café literário, e eu apareci lá exatamente como eu fazia em todo café literário. Chegava lá e pedia para distribuir aquela revista para os que viessem chegando no café literário. Né? Aí eu não Exatamente. consegui ressuscitar ainda a revista que nós publicamos, a revista chamada Revoates Maracanã. Né? Pois é, Também ainda tinha a Revoarte uma ideia do Maracanã, que Homero. foi também um momento bem especial, Você né, se do lembra trabalho que que eu, vocês faziam. você se lembra que eu deixava ali no corredor da UNAT, né? Sim, Eu já cheguei a claro. deixar lá uma vez 30 revistas, e na outra semana mais 30, na outra semana mais 30, e lá ficaram 100 revistas. Não sobrava nenhuma. Levavam, todos levavam. Que bom, né? Que bom que as pessoas Não têm tenho nem mais interesse, uma né? revista em casa, acabou tudo. Né? Mas a Pois ideia é. está aqui, a ideia está aqui, está aqui.
Mas Que vamos ver como é que delícia! vai estar, porque minhas colegas da oficina de literatura, que é do ProAlfa, eu percebi que elas não têm entusiasmo para escrever, não têm inclinação para escrever, elas só querem conhecer os livros, Ah, as indicações do jovem professor, que é um pequeno gênio, eu reconheço que ele é um gênio, mas ele é muito dedicado à literatura contemporânea, né? Incluindo a de periferia também. sim. Não devia ter essa Entendi. distinção, não devia, mas tem, essa é uma realidade, tem, né? A literatura de É, periferia e a é. literatura E que é o intelectual. literatura é literatura, né, Samuel? Não interessa, né? É literatura, né? Eu também não gosto muito dessas divisões assim, né, sociais de uma forma, né, não de uma forma tão positiva. Talvez não seja uma forma positiva. E o que a gente precisa é agregar. A gente precisa falar da literatura em todos os seus aspectos, né? Então também não sou muito fã, não, mas são movimentos também políticos também, são movimentos políticos para dar visibilidade aos excluídos, né? Isso também é uma Exatamente. forma política para dar visibilidade aos excluídos. Então a gente tem que entender como estratégia para que as pessoas percebam, né, que os excluídos também têm leitura, também querem produzir, né, também querem contribuir, né? Então, isso que eu queria dizer. A bandeira da RevoArts, o lema da RevoArts é exatamente esse: tornar visíveis os invisíveis na sociedade. Pois é, ai que É essa lindo, isso é oportunidade que a RevoArts oferece. Não é Pois só é, para a literatura, para qualquer outra arte. para qualquer outra arte, seja ela qual for, né? Exatamente. Revoada das Artes, que tem o Esse nome, símbolo o político. nome já é muito feliz, né, Samuel? O nome já é de uma felicidade, né? Encontrar esse nome para denominar um evento, né? Um trabalho tão bonito que vocês realizaram, né? Durante muito tempo. Então já diz tudo, né? Já está tudo consagrado, assim, vamos dizer. Mas assim, deixa eu voltar à questão do isolamento, né? Não devemos confundir isolamento com abandono. Como você vê o abandono familiar nesse isolamento social? Eu estou te perguntando isso porque os idosos, nós temos um projeto lá na UNAT, eu não sei se você se recorda, que é o plantão informativo dos direitos da pessoa idosa. E nessa pandemia nós colocamos, né, esse plantão disponível para a população idosa, para que fizesse contato com a gente, para que a gente pudesse ajudar nos direitos, né, nas dificuldades que o isolamento impôs e está impondo ainda. E aí foi uma surpresa muito grande que eu recebi muitos telefonemas de idosos que estavam no isolamento abandonados, mas aí abandonados mesmo, a palavra abandonados mesmo por seus familiares, seus filhos, enfim, as pessoas mais próximas foram abandonadas pelos idosos. Os idosos queriam que essas pessoas estivessem mais presentes e essas pessoas não faziam contato e não estavam conversando com os idosos. Então, isso me preocupou muito, porque já estamos enfrentando uma doença, né, uma doença séria, uma doença grave, uma doença que mata. E os idosos sozinhos, sem poder contar com a ajuda, mesmo que remotamente, né, de seus parentes, seus filhos, enfim. Como é que você vê o abandono de idosos? Como é que você vê isso? Muito triste mesmo, principalmente quando é um idoso solitário, porque quando é um casal como eu e a Alegra, né, com os nossos 52 anos de casamento, é diferente, nós nos apoiamos um ao outro, né? É. Mas, agora, uma idosa solitária, um idoso solitário é muito triste, quando, inclusive, nem um telefonema de um filho, de um neto, né? Porque não pode estar presente. Mas existe agora outras formas de presença. Nós estamos numa dessas formas de presença. É. Né? Então, isso realmente é muito difícil. Aquela coisa que eu disse no início. É algo que muitas vezes o idoso, não tem como modificar. Ele vai ter que aceitar.
Mas e a situação pessoal dele, né, emocional dele? Ele pode ficar Pois é. ainda, digamos, num estado bom e, digamos, equilibrado, mas ele também pode entrar em depressão, porque é muito pior. Exatamente. Né? E nós, Samuel, lá Não na se tem UNAT, falado muito, Sandra, mas tem ocorrido suicídio. eu sei. Então, Né? na UNAT, nós estamos lutando para que os idosos não aceitem, tá? Não aceitem esse quadro de abandono familiar. A gente quer que os idosos, com essa pandemia, que infelizmente, né, está trazendo notícias muito tristes para o nosso país, para o nosso povo, mas que com essa pandemia os idosos se empoderem, se fortaleçam, se unam, para que eles realmente defendam o espaço na sociedade, defendam o seu espaço na sociedade, e não acatem, né, as decisões dos filhos, principalmente nesse momento muito difícil, que é o momento de abandono, né, porque o idoso está precisando, às vezes, de um remédio, né, está precisando de marcar uma consulta, está precisando de um alimento, né, todo mundo tem que se alimentar bem, porque essa doença, se você não se alimenta bem, você começa a correr riscos, né? Então, precisa de alguém que vá ao mercado, que vá ao banco retirar o dinheiro para fazer as compras. Então, nem isso os idosos estão contando nesse momento, alguns deles, né, que têm me ligado e comentado isso. Então, eu acho que é um momento agora, é um momento de fortalecimento do segmento das pessoas idosas estarem fortes, tentando mostrar que o idoso existe em nossa sociedade, ele deve ser respeitado. Então, eu acho assim, você poderia, talvez, mais para frente, talvez passar, como você está passando aqui, os ensinamentos que você tem, a experiência de vida que você tem, a sua história, né? Uma história belíssima, passar para outros idosos estarem fortalecidos e se defenderem de um mal tão ruim que é esse abandono familiar, entendeu, Samuel? Eu acho que é super importante a gente refletir sobre isso, para que o próprio idoso possa fazer a sua defesa, entende? Não só nós apenas que estamos no aparelhamento, né, de proteção dos direitos dos idosos, mas os próprios idosos, sabe? Mostrarem a que vieram e defenderem mais do que nunca a sua existência, a sua felicidade e os seus direitos, entende? Então, eu fiz essa pergunta porque me inquieta muito os idosos que estão me ligando, e tristes porque estão sendo abandonados pelas suas famílias, tá? Bom, eu queria te perguntar uma outra coisa. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Não, era exatamente isso, que nós contamos muito, Sandra, com a sua pessoa e com a sua equipe. E quando digo Com nós, a eu estou me equipe da referindo a UNAT, nós né? idosos. Eu não estou me referindo a minha pessoa, a nós idosos. Isso. Vamos E aí tirar o eu do caminho, agora é nós. Tá? E eu queria acrescentar, então, que todos os alunos da UNAT e fora da UNAT, os alunos e os idosos, né, de qualquer lugar nesse momento, da EJA, de qualquer lugar, contem com os profissionais qualificados na área do envelhecimento. E lá na UNAT, todos os nossos colegas, né, que estão com a gente, técnicos, profissionais, professores, todos são qualificadíssimos na área do envelhecimento. E todos estão aqui para servir a pessoa idosa, respeitar e servir. Então, você pode não só contar comigo, como contar com toda a equipe da UNAT, né, que é uma equipe muito, muito boa e uma equipe realmente sensível ao envelhecimento e que está ali para fazer um trabalho exemplar na área do envelhecimento. Esse é o nosso papel. Então, conte com a gente e todos os idosos que estão nos assistindo aqui nesse momento têm que contar com a gente nesse momento para que o envelhecimento se torne visível, né? Não seja um instrumento na mão de pessoas oportunistas e que se torne extremamente visível em nossa sociedade. É isso que a gente quer. Eu acho que essa pandemia tem que estar voltada, né? Infelizmente é um momento ruim, mas nós temos que nos organizar melhor no sentido de dar realmente visibilidade ao envelhecimento.
Essa é a minha opinião. Tudo parte de um sentimento daqui, ó. Exato. Fraternidade. Sejamos Exato. Então, todos. você até parece que está lendo meu pensamento. A minha outra pergunta para você é essa. Como nós podemos ajudar os mais velhos, então, nesse momento do Covid-19? Eu queria que você tentasse propor para a gente algumas sugestões para a gente ajudar as pessoas mais idosas, né, do que você, que tem 78 anos, mas a gente tem na própria NAT, né? Nós temos pessoas com 90 anos e por aí, né? Idosos que estão nas instituições asilares, idosos de muita idade e que estão aí precisando de projetos, né? Que você pensa sobre isso, as ajudas aos mais velhos? Olha, eu participei, né? Aí foi até você que me arranjou aquela função de ser voluntário na Casa de Iramana, lá no Grajaú, né? Eu participei, eu fiquei quase 3 anos lá com eles. Você ficou muito tempo, né? Mas acontece que eu tive que me afastar, exatamente devido a uma bronquite aguda, né? Que demorou muito para eu me curar, e eu acabei me curando foi com a homeopatia. Eu tenho uma sobrinha que é médica, e ela começou a cuidar de mim. Mas isso é um programa que nós temos que nos reunir, né? A sua equipe, junto com alguns idosos, numa roda como essa, um live, e cada um, então, dá seu pouquinho de participação. Somos somar os pouquinhos e vai dar muito. Essa é a minha esperança, né? É verdade. Porque eu não tenho como sugerir algo assim, porque depende da vida de cada um. Né? A sua vida é uma, a minha vida é outra, a vida do Paulo Cid é uma, do Antônio Lisboa é outra vida. Então, nós temos vidas diferentes, nós temos relacionamentos diferentes. É verdade. Agora, aquela história, meu filho, a minha filha não está ligando mais para mim. Pega o telefone e liga, gente. Exatamente. Não fica temeroso que vai incomodar, porque ela está trabalhando que nada. Com essa pandemia, ela está trabalhando menos também. É verdade, com certeza. Todos estão tendo um tempo, né? Nesse momento, como você disse lá no início da sua fala. É o tempo. Você dessa preciosidade. Exato. Você disse no início da sua fala que nós, nesse momento, também temos um tempo para refletir, para meditar, né? Exatamente. Temos esse tempo. Então, que todas as pessoas, né, possam utilizar esse tempo para refletir e refletir por uma coisa, né? Você falou em coração, no sentimento, eu também concordo. Refletir numa coisa que eu acho super importante, que é ajudar o próximo, ajudar as pessoas que precisam, entende? Não a gente eliminar essa cultura de ódio que nasceu na nossa sociedade, não sei como, nem porquê, e levar o amor, levar o carinho, levar a fraternidade, né? Levar conhecimento, como você transmitiu aí, conhecimento da sua história, né? Da literatura, né? E os cursos que você tanto faz aí. E tem gente aí que está encantada com isso, não conhecia esse seu lado, né? Esse seu perfil, e está amando esse seu perfil aí de você trazer para nós histórias, né, da humanidade, né, como uma forma de você se apropriar na sua vida, né, de mais conhecimento na sua vida. Então, é isso, eu acho que a gente tem que ajudar mesmo, a gente tem que se dispor, né, a estar presente para que a sociedade melhore, né, a sociedade possa melhorar, né, a sociedade precisa melhorar, ela não pode regredir, e ela tem que avançar, e avançar para melhor, né. Então, incluir os idosos nesse contexto, né, acolhê-los, estar protegendo os idosos é uma forma de sabedoria e de amor ao próximo, né, além de outros grupos que estão vulneráveis nesse momento, infelizmente estão vulneráveis. Samuel, nós estamos caminhando para o final da nossa live, né? Eu queria destacar e agradecer ao Marcos Teodoro e ao Saulo, que têm ajudado a gente a beça na construção dessa live. Os dois são meus queridos, né? Adoro os dois, inclusive o Saulo fez aniversário.
Parabéns, felicidades. O Marcos, né, sempre carinhoso, sempre dedicado, né, ao trabalho que nós fazemos lá na UNAT, nos permitindo que a gente esteja junto essa noite. Eu queria agradecer a você, tá? Pelo carinho, agradecer a você por essa tranquilidade que você sempre passa para nós, lá na UNAT, no dia a dia da nossa vida. Às vezes a gente está muito assoberbado, você chega e está sempre lá calmo, querendo contribuir para a equipe. Queria agradecer a você de verdade, né? Todo o carinho que você vem trazendo para nós esses 10 anos que você está convivendo. Queria mais uma vez agradecer a galera toda que está assistindo a gente. Gente, Também muito são meus obrigada. agradecimentos a todos. Pois é, muito, muito obrigada por estarem prestigiando aqui esse momento tão bacana, tão lindo, tão emocionante que é estar com você nessa live, tá? Queria que você deixasse aí uma fala para nós, uma frase, uma reflexão, para que a gente possa amanhã pensar sobre ela, pensar sobre a vida. Você tem alguma coisa que você possa presentear a gente nessa live? Bem, para falar disso aí, o tempo agora fica muito escasso, mas eu só desejo a todos, né, iluminação, né, reflexão interior, uma iluminação e amar. Nós precisamos muito de amor, viu? Interessante, nós somos frutos de amor, mas nós não mantemos essa chama do amor. É Vamos, verdade. aproveitar essa pandemia e reacender a chama do amor. Ai, que Eu estou bonito, falando nossa. amor com A maiúsculo. Sei, entendemos. Aqui a gente tá afinado com você, em sintonia pura com você. A Renata aí, a sua nora, já escreveu um amor bem gigante com um coração bem lindo, para que a gente encerre essa noite, né? Encerre essa noite de amor, de carinho, né? A Ilma também está desejando aqui um coração gigantesco para nós. Todos aqui estão muito felizes, com vibrações positivas, né? Para a gente encerrar essa noite maravilhosa aí ao seu lado, viu? Samuel, Boa noite para muitíssimo todos. obrigada, Um muitíssimo abraço. obrigada. Um abraço. Uma boa noite para você. Mando um abraço a vocês através da energia eletromagnética. E vai. Ai, que fofo! Um aplauso Muito também para obrigada, todos vocês. Samuel. Valeu. Gente, obrigada. Boa noite mesmo. Boa noite para vocês. Muito obrigada, Obrigado lindos. a todos. Valeu, Boa noite. Samuel. A gente se encontra brevemente. Com Obrigada. certeza. Com Obrigada, certeza. amigos. Tchau.